Porque eu acho que se não tem uns doidos pra falar como eu falo, a gente sempre vai deixar a pessoa ingênua destilar ódio, destilar preconceito. Então, não, a tiazinha da oração ela é assim mesmo. Então, deixar ela olhar pros outros e falar, aquilo ali é viado, aquilo vai pro inferno. Não, aquele ali é preto, não põe ele na frente, não. Não, deixa, porque ela é ingênua, ela não tem inteligência, então deixa ela, vamos ser... Por isso que a gente tem que tomar esse cuidado, e eu sei que o Vitor não de forma alguma, tá apoiando isso, mas eu acredito que, a partir da hora que a gente precisa ficar se limitando sobre o que conversar, a gente não pode pensar mais, velho. Olha que loucura. Eu tive que falar uma bosta num podcast pros caras ter tema pra pregar na igreja, velho. O que era pra gente estar falando na igreja? Quantas vezes eu vi gente empurrar o mendigo ao invés de abraçar o mendigo, tá ligado? Quantas vezes eu vi, o cara dar tudo que ele tinha ali na igreja, porque o que me fez parar de ir nas igrejas pra me apresentar, porque eu ia pra me apresentar... E eu nunca pensei assim em cachê, eu não sou, as pessoas acham que eu sou rico, por quê? Porque eu tenho cara de rico, sei lá, porque vê meus vídeos e acha que eu tô bem de grana, eu não estou bem de grana, eu fui muito roubado dentro de igreja evangélica. Por quê? Porque existe um sistema que permite fazer isso. Por isso que eu tô falando, é muito complexo. Se você estudar um pouquinho de teologia, eu acredito que o Vitor com certeza tem esse material, se as pessoas quiserem saber, elas vão sair desse peso que eu já vi gente chorar, velho. Porque não vai gastar dinheiro no mercado que tem que dar o dízimo dela, os 10% para dentro da igreja. Pô, pelo amor de Deus, velho. Que hora que a gente vai poder discutir isso de forma saudável sem a pessoa falar assim, não, você tá querendo causar, você tá querendo que a pessoa gaste o dinheiro dela com coisas banais, coisas fúteis e não faça o que é certo, tá ligado? E a ideia é essa, mano. Eu não tô falando qual igreja é certa, qual é errada, o problema não é frequentar, mas para mim, o mesmo valor que tem uma igreja evangélica hoje, tem um bar de sinuca, tem um clube de comédia, tem em qualquer lugar onde eu tô com amigos, com pessoas sinceras que estão o tempo todo tentando se ajudar, velho, pra se tornarem um pouco mais felizes, porque eu vou te falar, eu tô num podcast com um monte de gente aqui que eu sei que eu vou muito mais apanhar do que ganhar, eu vou muito mais perder do que ganhar, eu perdi 200 mil seguidores, então, tipo, qual o sentido? Qual o sentido de eu puxar um assunto desse e as pessoas falarem que eu tô fazendo isso por uma hype, por um interesse, sendo que eu tenho um show no mês que vem para 40 pessoas e vendi 10 ingressos? Como que marketing ruim é esse que eu tô fazendo, tá ligado? A ideia é... Mano, pra mim é muito simples. Sabe qual igreja que é legal e qual igreja que funciona? Que você não tem essa responsabilidade de achar que você precisa dessa obrigação de frequência, de grana, de cumprir, de ouvir, de obedecer, essa porcaria de hierarquia. Porque o pastor que é legal, que ele liga às 3 horas da manhã, não é só o atendimento. Porque não é só o atendimento. É quando o cara se humaniza, como o Vitor falou. Quando o cara desce lá embaixo e fala assim, vem cá, eu sei o que é isso, mano. Mas aí a gente vai na história da porta larga e porta estreita, né? E aí? Cara, ele falou um número ali, né? 90%. Vamos lá. Deus criou um mundo originalmente bom. Tem um refrão no começo da Bíblia. E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era muito bom, tudo aquilo quanto ele havia feito. A gente ainda experimenta uma parte desse mundo bom. Minha filha, outro dia, estava maravilhada com a lua cheia. Uhum. E aí ele disse para a humanidade o seguinte, olha só, tudo que é bom vocês já conhecem, vocês têm a opção de conhecer também aquilo que é mal, não façam. Não façam. E a humanidade escolhe conhecer aquilo que é mal. É a ideia do fruto do conhecimento daquilo que é bom, que eles já sabem, que eles já conhecem. Do mal. E do mal. Conhecimento do bem e do mal. Ao escolher conhecer aquilo que é mal, o que acontece? A humanidade introduz a crueldade no mundo. A maldade e a crueldade no mundo. E teologicamente a gente chama de pecado. A gente vê ao longo do relato bíblico e na história, ao longo da história e nas nossas vidas, essa maldade, essa crueldade concreta, pessoas fazendo mal umas para as outras, a gente vê isso se multiplicar. E a história é a história de um Deus bom que, diante disso, ele diz o seguinte, não vou ficar de braços cruzados. Não vou ficar de braços cruzados. Eu vou consertar um mundo que eu criei originalmente bom. E para fazer isso eu vou entrar na história. E eu vou sofrer as marcas da crueldade concreta da humanidade. E vou começar a reconstruir esse mundo que eu criei, reconstruindo o corpo despedaçado do meu próprio filho.
Então, o mundo originalmente bom, que foi criado para a gente experimentar bom, foi despedaçado pela maldade humana, despedaça também o corpo de Cristo, essa maldade, e então Deus entra na história e começa essa reconstrução, reconstruindo ao terceiro dia o corpo do Filho. E nessa reconstrução, ele começa a te dar um privilégio. Ele fala assim, Lene, Yas, Vilela, Dani, se você quiser eu te reconstruo para você ajudar na reconstrução. Acredita no que o meu filho falou e quem ele é e no sacrifício dele, que eu te reconstruo e te ajudo nessa reconstrução. E isso é uma boa notícia. E aí você tem o privilégio, inclusive, de espalhar essa boa notícia, de contar para os outros que isso é possível. E vai ter um momento em que eu entro nessa história novamente e essa maldade, essa crueldade tem uma data de validade. E eu faço esse mundo que foi criado originalmente bom e corrompido pela maldade um mundo novo, de uma vez por todas. E aí a pergunta eu devolvo para quem fez. Esse é o evangelho que você ouviu? E claro que no meio dessa história que eu acabei de contar tem um monte de recheio bíblico aí para colocar. Tem um monte de recheio bíblico para colocar. Mas a pergunta que eu faço é: o evangelho que você ouviu é esse? O evangelho que é pregado na sua igreja é esse? Se sim, beleza, você faz parte dos 2%, dos 10%, dos 15%, não sei. Não tenho como saber. E honestamente, não confio em mim mesmo para saber esse número. Se Deus me desse esse número como que por revelação, eu não sei o que o meu coração enganoso faria com esse conhecimento. Não sei se eu quero saber. Não sei se eu quero ter o privilégio de ser o juiz dessas coisas. O que eu quero saber é se o evangelho que foi pregado para você foi essa história. Jesus disse quando uma mulher molhava os pés dele com as suas lágrimas, percebida como pecadora por todos, excluída da mesa, e enxugava esses pés com seus cabelos. Jesus diz: onde a minha história for contada, a dela também será. A gente ouve a respeito dessa mulher. Quando o evangelho te foi pregado, você ouviu a respeito dela? De como a graça encontrou aquela mulher, de como o perdão, como a inclusão, de como o abraço, de como o acolhimento encontrou aquela mulher. No meio de todos os poderosos, que não são os caras que estavam dando dízimo VIP. Quer dizer, eles eram. Quem que Jesus está acolhendo? Então, cabe a você, no lugar onde você está, perceber qual evangelho me foi pregado. Estou dizendo que você não está salvo porque pregaram outra coisa? Não, se você se rendeu a Jesus Cristo, Deus é amoroso, perdoa pecados, te recebe. Não é isso que eu estou dizendo. Agora, se é que você quer saber quantos % da igreja prega o evangelho verdadeiro, comece na tua própria história. O que foi contado para você como evangelho para salvação? Você foi salvo da tua própria crueldade? Da tua própria iniquidade? Convidado para fazer parte de uma obra de reconstrução de uma nova Jerusalém? Foi isso. Te falaram a história dessa mulher? Contaram sobre a ressurreição e como Deus começou a reconstruir o mundo a partir da reconstrução do corpo do filho dele? De um Deus tão amoroso que ao sentir a crueldade do ser humano escolheu ser solidário e sentir também? Então, às vezes, eu sou menos fofo. Porque às vezes eu preciso denunciar que um determinado evangelho que está sendo pregado não é esse aqui. De que estamos todos perdidos, somos todos pecadores, precisamos nos arrepender, porque o que nós trazemos para um mundo criado originalmente bom é a nossa crueldade que atrapalha a experiência de um mundo bom que Deus criou para o próximo, e que mesmo assim Deus chegou e falou: tudo bem, vem participar da reconstrução. Se o evangelho que está sendo pregado não é esse, aí eu não consigo ser fofo. Aí eu tenho que falar com todas as letras, porque a gente é vocacionado para isso. Quantos % que é? Qual igreja que é? Deus me livra de estar nessa posição. Eu sei do orgulho do meu coração, do que eu seria capaz se Deus me deixasse saber certas coisas. Não quero. O orgulho do meu coração, sabe o que ele quer, Dani? Ele quer defender o Augustus até agora, tá aqui na minha cabeça. Mas deixa, o Augustus é o Augustus, ele não precisa da minha defesa. É um homem crescido e muito, muito mais inteligente que eu. Né? E tá já quase mais pra lá do que pra cá também. Aí, essa é outra coisa que eu também não quero saber. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: será que o nosso papel quando eu falo nosso papel, o meu papel e o papel de quem fez a pergunta. Será que o nosso papel
é ser o árbitro de todas as coisas ou ser o árbitro dos nossos contextos. E nos nossos contextos, levantar a voz por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que é belo, por aquilo que é bom. Se não tiver beleza, bondade e verdade,